Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Academática com conteúdo exclusivo da disciplina mais quente do momento e da eternidade, que é a matemática. Mas antes da aula de hoje, vamos a pequenos avisos. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se e ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Se você gostar da aula de hoje, curta e compartilhe esse conteúdo. E não deixe de escrever os seus comentários, ok? São muito importantes para o enriquecimento do canal. E por último, se você é aficionado, apaixonado por motos, o seu canal no YouTube se chama Moto História, do professor Vlandson Cunha. Lá você vai ter dicas, orientações, comparação de valores entre motos e várias outras novidades sobre o assunto. Moto História é o seu canal de motos no YouTube. Dito tudo isso, vamos para a aula de hoje? Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2, quero falar a respeito de retas. Agora, o que é isso aqui que eu fiz no quadro? E como é que se aplica esse conceito de retas? Vamos observar com muito carinho a reta A e B, inicialmente, A e B. Se vocês observarem essas duas retas, elas não se encontram. Ou elas se encontram? Não, elas não vão se encontrar. Pense que elas são inimigas agora. E daí, quando tem esse tipo de reta que não se encontra de jeito nenhum, nós temos um nome. E elas são as paralelas. Retas que vão andar lado a lado, mas jamais vão se encontrar. Ok? Primeiro conceito. Agora vamos para o segundo, que tem esse X gigante aqui e eu tenho 4 pontos soltos. Eu tenho retas que se encontram em um ponto. Nesse caso aqui a gente chama de ponto P. É o vértice, é a origem dessas retas. E se você observar muito bem, elas se encontram. E pelo fato delas se encontrarem em algum momento, nós chamamos de concorrentes. Então vamos lá? Paralelas nunca se encontram e concorrentes se encontram. Dois conceitos importantíssimos a respeito desse assunto. Mas calma, vamos enriquecer mais ainda a aula? Observe aqui que eu tenho na cor verde o ângulo DPC ou CPD. E do outro lado eu tenho o ângulo BPA ou APB. Observe que um está de frente para o outro. Melhor, coloca um exemplo prático. Você se olhando no espelho, o que você enxerga? Deixa eu te falar, se você enxergar qualquer coisa sem ser você, ore. Reze porque está estranho. Quando você olha no espelho, você vê um reflexo seu. Se você vê um reflexo seu, é uma cópia exata da sua pessoa. Vamos atribuir um valor aqui? Eu vou colocar um valor aqui de 116 graus. Se eu estou falando de espelho, quem está na frente dele tem que ser exatamente igual. Então, se esse ângulo mede 116, esse outro ângulo mede quanto? Isso aí, 116. São ângulos iguais, ok? Mas vamos enriquecer mais ainda a aula. Quando a gente fala de ângulos suplementares, estamos falando de pelo menos 2 ângulos que somados equivalem a 180 graus. Se aqui eu já tenho 116, quanto que falta para 180? Falta 64.
E daí eu vou utilizar o mesmo conceito a respeito do 116. Se eu tenho aqui 64, do outro lado eu tenho um ângulo do mesmo valor. Então eu tenho também um ângulo de 64. Deixa eu só tirar esse traço aqui para você não pensar que é 64º. Pronto, é ângulo. 64, 64, 116, 116. Para esses ângulos que estão opostos um ao outro, nós chamamos de opostos pelo vértice. O meu vértice não é a letra P, aliás, pode ser qualquer letra do alfabeto, tá? Nesse exemplo eu coloquei a letra P. Então, o 116 está oposto ao ângulo que está na frente dele, que também é 116, e o 64 está oposto ao ângulo que está à frente dele, que é o 64. Veja o tanto de conceito que podemos enriquecer a respeito de retas. Mas, para facilitar o teu entendimento, vamos fazer alguns exercícios para você não memorizar, mas compreender melhor esse conceito de retas paralelas, retas concorrentes e opostos pelo vértice. Primeiro exemplo. Observe as duas retas. Paralelas não se encontram, concorrentes se encontram. Então, que tipo de retas são essas? Logo de cara, sim, elas são concorrentes, porque em um determinado ponto elas se encontram. E aqui eu tenho um valor para x e um valor para m que eu preciso descobrir. Observe o ângulo x. Ele está de frente para qual ângulo? Aqui, ó. Toda essa área aqui que eu estou mexendo nela agora e colocando pontinhos e rabiscos, o x está de frente para o 50. Logo, ele está oposto pelo vértice. Se quem está à frente dele é 50, quanto é que vale o x? Isso aí, x é igual a 50. 50 graus. Primeira parte a gente concluiu com êxito. Agora vamos enxergar um pouquinho além? Olha, isso aqui, m mais 50, me lembra metade de uma pizza. Vou fazer um desenho aqui, ó, bem básico para vocês. Isso tudo aqui é 360. Qual é a metade de 360? 180 graus. Então aqui é 180 e aqui é 180. Opa! Eu já tenho 50. Quanto que falta para 180? M mais 50 graus é igual a 180. Quanto que falta aqui para eu conseguir chegar em 180? M é igual a 180 menos 50, que é igual a 130 graus. Ângulos suplementares. A soma deles equivale a 180. E eu utilizei o conceito de retas concorrentes e ângulos opostos pelo vértice. Vamos para um segundo exemplo reforçando esse conteúdo. Segundo exemplo. Novamente, observando as duas retas que estão no quadro. Você pode me falar se elas são concorrentes ou se elas são paralelas? Observa bem. Elas se encontram em um determinado ponto? Se sim, elas são concorrentes. E eu quero descobrir os valores de y e da letra A. Tem um ângulo que está na frente da letra A. Quem que é? De forma rabiscada, quem está na frente equivale a 30 graus. Então, já sei que A equivale a 30 graus, me lembrando do conceito de opostos pelo vértice. Se aqui é 30, aqui é 30, está faltando um pedaço. Vamos facilitar a visualização? Enxergue isso aqui comigo. Suplementar.
metade da minha pizza. Se é metade da minha pizza, tudo isso aqui equivale a 180 graus. Então vamos lá. 30 mais y é igual a 180. Esse 30 está somando, está positivo. Eu vou passar para o outro lado da igualdade, ele ficará negativo. Logo, o meu valor de y é igual a 150. 150 mais 30 equivale a 180. Veja que não é muito complexo esse conceito de reta paralela, concorrente e opostos pelo vértice. Mas para enriquecer esse conteúdo, eu vou deixar alguns exercícios para você praticar. As resoluções, as respostas estarão no Instagram, estarão nos Shorts, estarão no TikTok. Pois bem, essa foi a aula de hoje. Obrigado pela sua frequência. Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo e deixe os seus comentários a respeito dessa aula, com sugestões e dúvidas a respeito do conteúdo. Obrigado pela sua presença. Até a próxima aula.